Bom dia, boa sexta-feira para vocês aí. Hoje eu vou fazer sem filtro, para vocês não ficarem acreditando aí que eu sei fazer aquele olho de gatinho. Gente, aquela perfeição de olho de gatinho é uma coisa que não me pertence. Bem-vindo! Hoje a gente vai falar sobre crenças. A gente, deixa eu já ligar o meu Telegram aqui para começar a gravar, né? Então deixa aqui, porque vocês estão, na verdade, o vídeo assiste o bastidores do Telegram. Bom dia! Hoje o tema. Oh, peraí, eu tenho que escrever que é mais fácil. Eu não consigo escrever e falar com vocês. Hoje o tema é crenças limitantes, principalmente, né? Bom dia! Hoje o tema é crenças, a tal da crença limitante que a gente tanto ouve falar. Hoje vai ser um pouquinho longo aqui. Bom dia, Maria Célia. A tal da crença limitante, a gente ouve falar muito nessa história. É crença limitante, você tem que limpar suas crenças limitantes e tudo mais, né? Eu tinha gravado uma série de vídeos só sobre crenças limitantes, que foi um trabalho que eu perdi esses vídeos, então eu acho que eu vou fazer quase a 1 hora de live aqui que dá no Instagram, né? E aqui no Telegram, já falando, abordando e terminando com esse assunto de uma vez. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Então, assim, ó, crença, primeiro o que é crença? Conceito de crença. A crença é tudo aquilo que você acredita. O que você acredita é uma crença. E bem interessante, o que você acredita, você está pondo sua fé. Você está acreditando. Você está tendo fé numa pessoa, você está acreditando nela. Você está tendo fé numa coisa, você está fazendo aquilo que estão mandando. Então, crença é tudo aquilo que você acredita. Na verdade, os cientistas, o pessoal da física quântica, né, do mundo espiritual, diz que, na verdade, o nosso mundo é uma crença que nossa mente criou, toda essa imagem, essa percepção, e que quando você muda sua mente, você muda o seu mundo. Por isso que todas as técnicas são para você tirar suas crenças atuais, para você mudar para crenças que te permitam acessar aquilo que você quer, né? E então aí a gente fala muito das crenças limitantes. O que é crença limitante exatamente? Limitante é tudo aquilo que te limita, que põe limites em você, e limites que são o quê? Imaginários muitas vezes. Algumas coisas são dizem assim, tudo é um limite imaginário. Agora depende de quanto que é necessário de energia, de conhecimento, de força, né? Intelectual, espiritual, física, para que você vença essa crença imaginária e imagine outra coisa, né? Eu vou colocar uma coisa aqui bem prática. Pessoas antigamente, bem interessante, eu ia falar uma coisa e lembrei de outra, vou falar de duas então. Pessoas antigamente sofriam um acidente de qualquer tipo de acidente e tinha um órgão, um membro amputado, por exemplo, elas se consideravam inúteis para o resto da vida, se fechavam, se escondiam, ficavam dentro de casa e desistiam até de viver. Tinha gente que se matava depois e tudo mais. Hoje nós temos Olimpíadas, né? As Paraolimpíadas, que são Olimpíadas só para pessoas com deficiência física. Pessoas que jamais seriam atletas quando eram pessoas com tudo funcionando bem, se tornam atletas quando perdem um membro. Olha que crença, né? E, bem, eu tenho 52 anos, né? Então, nos anos 70, eu era criança e via pessoas com 30, 40 anos. Nos anos 70, 50 anos era estar velho. Você esperava uma pessoa caquética, com roupinhas, né, escuras, não fazia mais isso, não fazia mais aquilo, porque 50 anos era já uma velhice
que hoje a gente está jogando, o que era esperado, o que se acreditava que era o estado de uma pessoa com 50 anos, nos anos 70, hoje a gente está jogando lá para os 80, 90, né? As pessoas não se mexiam mais, as pessoas não podiam mais isso, não podiam mais aquilo, era um monte de limites que te colocavam, né? Você olhava assim, a pessoa estava velha. E hoje, com uns 50 aí, muita gente está recomeçando carreira, está mudando de carreira, está mudando de casamento, está mudando de país, está mudando de profissão, né? Porque a crença de que eu não posso, porque eu tenho 50 anos, caiu por terra, né? Então, assim, crença é tudo aquilo que você acredita. E a limitante é aquilo que te põe algumas limitações. O que acontece? Que a gente é bombardeado com crenças limitantes. Oi, Vânia! Com crenças limitantes desde muito cedo. Porque a sociedade, a organização da sociedade, ela se baseia em todas as sociedades, orientais, ocidentais, se baseia sempre que tem um grupo que está no poder e esse grupo manipula, controla, né, o grupo maior que não está no poder, né? E esse poder é econômico, é poder político, é poder social e tudo mais. E aí, para você controlar pessoas, é interessante que você crie, que ela acredite que ela não pode fazer tal coisas, que ela não pode conseguir tal coisa, que ela não merece, que ela não, sabe? E aí a gente tem, desde que o mundo é mundo, né? Uma série de sistemas espalhando, alimentando, produzindo crenças limitantes para controlar determinadas pessoas. E aí, às vezes, o sistema, por exemplo, vou pegar um sistema religioso, né? As religiões, elas têm muitas crenças limitantes para controlar as pessoas. E ainda, às vezes, numa determinada região, aquele responsável pela aquela religião naquela região, ele tem suas crenças próprias e ele ainda piora um pouco, né? Então a gente tem aí padres ou pastores ou ministros ou sei lá o que, não é? Ou mãe de santo, pai de santo, todas as religiões, dirigente de casa espírita, que são mais radicais do que a própria religião prega, né? Então, porque leva a coisa pessoal dele, as próprias crenças para os outros, e impõe, né? E perturba. Bom dia, Renato. E tudo mais. Então, crença limitante, qual é a função dela, muitas vezes? Coibir as pessoas de exercerem a sua liberdade, a sua autonomia, né? Os seus direitos. Porque você acaba internalizando que você não merece, que você não pode, que é feio, que é errado e tudo mais. E daí se distribui crenças limitantes por tudo quanto é coisa, né? A estética, você é muito baixinho, você é muito feio, você é muito bonito, você é muito isso para aquilo, você não pode fazer isso por causa daquilo. E é desde criança que essas coisas vão acontecendo, né? E tem crenças que se internalizam tanto, 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 que você nem percebe que é porque você acredita numa mentira, numa fantasia que foi implantada na sua mente, que você não consegue desenrolar determinadas áreas da sua vida. Por exemplo, né, o exemplo que eu dei nos anos 70. Como as pessoas acreditavam que com 50 anos estavam muito velhos, as pessoas que ficavam viúvas, ou até porque a mortalidade era imensa nessa idade, porque a pessoa acreditava e ia degringolando e abrindo mão de viver mesmo, né? Fora, claro, as questões sanitárias, tudo que existia, né? Mas assim, se a pessoa ficava viúva, se a pessoa se separava com 50 anos, ela se matava. Ou ela jamais se permitia voltar a namorar, voltar a curtir, ter sexualidade, porque ela acreditava piamente que 50 anos ela estava muito velha para isso. Era feio, era ridículo, era coisa de maluca.
de maluco, ou então de sem vergonha, uma pessoa com 50 anos querer ter sexo, imagina, né? Querer ter namorado, querer casar de novo, toma vergonha na cara. Aí são várias crenças, né? Primeiro que a pessoa tem 50 anos, ela não tem mais direitos. Segundo, as pessoas em roda acreditarem que elas têm o direito de impor o que ela acha na vida dos outros. Hoje fazem isso com as pessoas de 80, né? Que é isso? Quer namorar? Quer casar? Que é isso? Que é aquilo? Velho não tem sexo e tudo mais. Então, às vezes, a pessoa tá com isso tão internalizado que ela age de acordo com isso, porque é uma fé, ela acredita nisso, e ela se auto-sabota nas coisas, porque ela não pode sair da crença tipo assim, ela não pode provar que tá errado, que é uma mentira. A mente se apega às mentiras. Ela se apega porque uma mentira contada muitas vezes, ela vira a verdade da pessoa. E essa verdade é confortável. A dúvida, ela é desconfortável. A dúvida, ela provoca angústia. Qual será a resposta? Né? Como que eu vou fazer? A fé é ao contrário. A fé te dá força, né? Então, legal quando a gente tem fé nas crenças positivas, nas crenças expansivas. Mas muito da nossa fé está sendo gasta nas crenças negativas, limitantes. Inclusive, eu criei um curso para você descobrir suas crenças limitantes através do uso do pêndulo, né? E nesse curso, além de você descobrir, você aprende como limpar com várias técnicas de limpeza emocional, de limpeza de crenças, PNL, EFT, florais de Bach, e ainda você ganha certificado, podendo trabalhar com isso depois, se você quiser, se você for da área holística ou quiser entrar na área holística, tá? Então, assim, mas tem algumas coisas, alguns truquezinhos, algumas coisinhas que pode te dar uma dica das suas crenças limitantes. Crenças limitantes, elas geralmente começam com uma coisa assim: tudo, todos, sempre. Vou dar um exemplo. Toda mulher é vaidosa. É uma crença. Tem mulheres que não são vaidosas. Toda mulher vaidosa gosta de pintar unha. Nem toda mulher que é vaidosa gosta de pintar a unha. Às vezes gosta do cabelo, da maquiagem, mas não gosta da unha. Todo homem não presta. Crença limitante que atrapalha relacionamentos, mulheres que estão procurando relacionamentos. Toda mulher não é confiável. Tem homens que têm essa crença, né? Sempre que eu tento uma coisa nova, eu quebro minha cara. Crença. Você fica com medo de tentar coisas novas. Você só quer ficar naquelas coisinhas que você já conhece, né? Ah, todo pobre é burro. Todo rico é inteligente. Né? Todo rico é inteligente parece que vai ser uma coisa positiva. Não é uma crença. Então, sempre, todo, né? Ah, eu nunca consigo tal coisa. Quando você coloca um nunca também, é muito definitivo, nunca, né? É uma crença e te limita. Porque faz com que você não tente essa tal coisa, porque você já sabe que não vai conseguir, né? Então, é uma das pistas. Mas, assim, tem muitas variáveis, né? Nesse curso, eu tenho aí catalogado mais de 800 crenças, entre limitantes e tem as crenças positivas para você instalar. Só que, assim, quando você tenta só instalar as crenças positivas, se você não tiver bem limpinho, bem arrumadinho na tua cabeça, que aquelas outras crenças eram mentira e eram negativas, você fica com conflito de programas no computador, que é o seu cérebro. Então, você precisa desinstalar as negativas primeiro, para poder ser mais eficaz você instalar o eu quero, eu posso, eu consigo das crenças positivas, tá? Se você colocar, né, aí a gente tem, virou até assim, clichê, né? Aquelas crenças assim, ai, eu tenho medo de ficar rico porque pobre não vai para o céu. É uma crença que eu tenho na cabeça, porque eu vi isso muito nas igrejas e tudo mais. Você primeiro tem que desinstalar. Por que pobre não iria para o céu, né?
e para depois colocar eu posso sim, eu mereço e eu quero. Você poder ir para o espaço de escolha. Eu escolho que eu quero ficar rico. Não tenho mais medo de não ir para o céu, porque vou ficar rico, né? Não tenho mais medo, né? Ah, eu não sei lidar com dinheiro, eu sou muito desmiolado com dinheiro. Aí você não quer ficar rico porque você vai fazer mais coisas desmioladas com dinheiro. É melhor ter pouco dinheiro se você é desmiolado. Ah, eu nem sei se eu tiver muito dinheiro quanta coisa ruim eu faria. Aí você tem medo de fazer coisas ruins. Você está fazendo coisas ruins agora? Claro que se você é uma pessoa ruim e faz coisas ruins, você com dinheiro tem mais capacidade de fazer mais coisas ruins. Mas não é você fugir do dinheiro, é você se trabalhar o porquê que você tem necessidade, vontade de fazer coisas ruins para os outros. Só bloquear o dinheiro é pouca coisa, porque você continua fazendo coisa ruim, né? E coisas ruins você não precisa de dinheiro para fazer. O dinheiro ele te dá maior alcance às vezes, né? Por exemplo, né? Vou criar um exemplo extremo aqui. Eu sou uma pessoa má, eu gostaria de matar pessoas. Se eu não tenho dinheiro para comprar arma, dificilmente eu vou conseguir matar pessoas com facilidade. Mas eu posso fazer tanta forma de matar as pessoas. Agora, se eu ficar bilionário, pode ser que eu mande construir uma bomba, né? Mas o que você precisa limpar é esse ódio que você tem, é essa raiva, essa vontade de matar pessoas. Não é exatamente o dinheiro, tá? Então não é o dinheiro que faz você ficar ruim. Você tá com ruindade dentro de você agora. Liga esse pisca-alerta, vai resolver isso. Vai sair dessa faixa vibracional, tá? Mas enfim, se eu comer manga com leite, morre, né? Eu já experimentei manga com leite, tá, gente? Não morre. Não é bom tomar leite, né? Por que saiu? Ah, tem isso. Da onde que nascem as crenças? Às vezes acontecem fatos reais que criam a ideia de que sempre será assim. Por exemplo, esse exemplo da manga com leite. A manga é um dos vegetais mais pesados de você digerir. Tá? Ela tem ali as proteínas dela, ela tem aquela fibra forte. Ela é um vegetal pesado. Tem pessoas que têm estômago delicado para manga, tá? E o leite também é um alimento muito pesado de digerir, embora a gente não pense assim, né? O leite nem é um alimento que deveria ser utilizado por seres humanos adultos. Por seres humanos, os leites de vaca, de outro animal, não deveria ser utilizado, porque o leite foi feito com os componentes adequados para bichos aí de 300 quilos, de 100 quilos, né? E você dá para uma criança que não tem nem 5 quilos. É um absurdo que a gente faz. O nosso organismo sofre pra caramba para digerir leite. Aí você junta dois alimentos de digestão difícil e vai ter gente que vai passar mal, né? Mas não quer dizer que mata, não quer dizer que todo mundo vai ter problema com manga com leite. E às vezes num dia você toma manga com leite, não dá nada, no outro dia dá, por causa das suas indisposições orgânicas, né? Enfim, o manga com leite nasceu a crença por causa disso. Tem coisas que tem o porquê que nasceu a crença, e tem coisas que tem o porquê que nasceu a crença na tua vida especificamente. Por isso que assim, quando eu faço a reprogramação mental, a expansão da consciência, a gente visita lá as crenças e o momento que elas nasceram na vida daquela pessoa especificamente. Tem coisas assim que tem as suas nuances, os seus toquezinhos pessoais sobre aquela crença, né? Para sustentar aquela crença dentro daquele sistema daquela pessoa. Então, assim, as crenças, elas nascem com o intuito, às vezes também de te proteger, né? Você viu alguém passando mal com manga com leite, você coloca na cabeça, manga com leite faz a pessoa passar mal, pode matar uma pessoa, e aí você instala aquilo para você não experimentar, para você não se colocar em risco, e assim não ter o risco, né, de vida.
Mas, às vezes, o cérebro cria de tal forma um escudo de proteção que acaba te cegando e faz com que você não perceba que, por exemplo, aquilo ali era quando você era criança, agora que você é adulto você pode, né? Aquilo era quando você estava num determinado país, num determinado estado social, agora você pode. Então, a gente tem que estar sempre ajustando o nosso sistema de crença conforme a gente vai saindo de faixas vibracionais, vai tendo novos conhecimentos. É isso que é a expansão da consciência. Você expandindo o como você pode enxergar o mundo e interagir com ele, tá? Então a gente vai fazendo assim. E eu acho que até vou conseguir finalizar. Tem horas que não é crença. Tem horas que é falta de habilidade. Então, se você já passou realmente, mas tem que ter passado por isso de verdade, tá? Por terapias, seja autoterapia, seja terapia com terapeutas profissionais, por algum tipo de limpeza, de ritualística, né? Ritualística, quando a gente fala ritualística, também tem uma crença que ritualística significa religioso, espiritual. Não, ritualística é aquilo que você tem uma forma de fazer e tem uma sequência e tem uma repetição, né? Se você já passou por uma ritualística de limpeza de crença, já não sabe mais qual crença que você tem que limpar, porque você já limpou, você já não acredita mais mesmo em algumas coisas e mesmo assim a tua área da vida não está avançando ou evoluindo, né? E você fica se perguntando qual crença mais, meu Deus, qual crença mais que eu tenho que tirar? Talvez não seja mais crença. Talvez a questão aí seja a falta de habilidade, de conhecimento técnico, de conhecimentos intelectuais a respeito da área que você está precisando. Por exemplo, área financeira é muito comum a gente já não ter habilidades, porque já tem um monte de crença. Então as pessoas não desenvolvem o conhecimento de poupança, de investimento, de aplicação, de empreendedorismo, de um monte de coisa desde cedo. Então a gente não sabe ganhar dinheiro, a gente até usa a palavra ganhar, que é uma forma também já que desvaloriza, parece que o ganhar é uma sorte e não investir teu tempo, teu conhecimento, teu trabalho, né? A gente desvaloriza o nosso esforço mental, emocional, espiritual para criar o dinheiro na nossa vida. Por que eu tenho dinheiro? Vamos supor, eu nasci numa família já rica. Por que eu tenho dinheiro se eu não fiz esforço nenhum? Você não fez esforço nessa vida, né? Para quem acredita em outra encarnação, você já pode ter vindo com esse merecimento, né? Ou você escolheu, mesmo que seja uma vida só, você escolheu que é assim. Você nasceria numa família. Foi permitido a você nascer nessa família. Então aproveita, né? Então curte, então valoriza isso e multiplica. Vai aprender a multiplicar. Não fica tentando jogar o dinheiro da família fora por vergonha de não ter feito seu próprio dinheiro. Multiplica, né? E aí compartilha. Compartilha não é só doação, compartilha gerando emprego, gerando renda, ajudando outras pessoas a aprender a multiplicar dinheiro, né? Então, muitas vezes a gente não sabe fazer dinheiro, a gente não sabe multiplicar dinheiro, a gente não sabe nada, porque um monte de crença é para o controle financeiro mesmo, para o controle das classes sociais mais baixas. Preciso ter Tem gente que tem a crença, né? Uma boa camada da população tem a crença que eu só fico rico se eu explorar alguém. Eu só fico rico se eu roubar. Eu só fico rico se eu for político corrupto. Eu só fico rico se eu tiver escravos para mim. Se eu não tiver escravo, se eu pagar bem, se eu tratar todo mundo bem, se eu for do bem, eu não fico rico. E aí ele cria uma série de crenças para os outros acreditarem que eles merecem ser explorados, merecem ser escravizados, merecem não sei o quê, porque ele só acredita que precisa disso. E aí aquele que aprende essa outra crença recebe tudo isso, que não pode, não merece, não é uma coisa. Oi, Jana. Bom dia. Aí, o que acontece? Essa pessoa não aprende a criar dinheiro com facilidade, não aprende a multiplicar dinheiro, não aprende a ter poupança. E é falta de habilidade. Aí você tem que
né? Tem um grande terapeuta, uma referência da física quântica no Brasil, que é o professor Hélio Couto, que eu sigo e me trato com ele também, assim, né? Ele tem a ressonância harmônica dele. Ele fala: as pessoas dizem que gostam de dinheiro, mas não aprendem nada sobre dinheiro. Elas não querem estudar sobre dinheiro, elas não querem aprender a aplicar, elas não querem aprender a gerar, elas não querem aprender nada, elas só querem ganhar dinheiro. Elas querem só que faça um trabalho espiritual para o dinheiro começar a entrar. E o dinheiro começa a entrar muitas vezes e ela joga fora, porque ela não sabe nada sobre como reter o dinheiro, como multiplicar o dinheiro, como espalhar o dinheiro. Aí vem as crenças e ela joga tudo fora. Porque as crenças, elas vêm automaticamente quando você está na crise, quando você está com medo, quando você está triste, quando você está sem saber para onde ir. As crenças assumem o controle, porque as crenças elas estão instaladas no seu cérebro primitivo, tá? Então, assim, às vezes é falta de habilidade, né? De habilidade em ganhar o dinheiro. E aí você pode também pensar, aí vem a crença, se eu não fosse manicure, se eu não fosse empregado doméstico, se eu não fosse bancário, se eu não fosse sapateiro, se eu não fosse qualquer médico. Eu já ouvi médico falando que não consegue ganhar dinheiro. E é a profissão mais cobiçada pelas pessoas que querem sair de uma classe social para ir para outra. Elas querem ser médico, elas acham que médico é rico, todo médico é rico. E médico falando que passa necessidades. Por quê? Você pode mudar de emprego se você não mudar de crença. Você pode mudar de profissão. Se você não mudar de crença, você vai continuar com dificuldade de ganhar dinheiro. Não é teu diploma, não é qual é a tua profissão, não é nada. Eu uma vez vi a história, né? Negócio de bolsa de valores, né? Uma das empresas que tem o maior valor na bolsa é de uma manicure. Ela foi a que inventou os adesivinhos de unha, que agora tá tudo na moda. Tem um monte de empresa, mas a patente foi dela, ela que criou, ela que inventou. Ela era manicure, ela fazia arte uma no dedo, até que ela teve a ideia de inventar o adesivo. E ela que lançou adesivo no mundo, ela é a maior fabricante de adesivos, que vem lá da China, um monte de coisa para o mundo inteiro, adesivo de unha. Ela é uma empresa bilionária. As ações dela na bolsa são cotadíssimas. A área da estética, a área de coisinha barata, mas que se multiplica pelo número de uso, né? Tem bilionários com coisinhas assim, que são muitas coisas. Você tem duas formas de ficar milionário, bilionário. Ou você oferece uma coisa de alto valor para poucas pessoas, né? Mas é alto valor, então a tua hora, o teu produto vale muito. Ou você oferece uma coisa muito baratinha para milhões de pessoas no mundo. Aí você consegue ficar rico. Então tem isso. Não é o que você faz, não é qual é a sua formação na escola, é a tua habilidade de lidar com o dinheiro, visão de empresário, né? Visão de poupador. Eu não quero ser empresário. Você não precisa ser empresário, você pode ser um funcionário de alguém, mas pegar o teu salário e saber multiplicar ele, né? Guardar ele, poupar, investir e tudo mais. São habilidades. Então, às vezes, não é mais crença. Se você já limpou de verdade, fez realmente um processo, não é em uma sessão, é um processo de limpeza de crenças e ainda não sabe, não consegue, talvez não seja mais crença, tá? Talvez seja coisa. Outra coisa, sempre resta uma ou outra crença. Que na hora H, em determinado momento, ela pula para o consciente, ela sai do inconsciente e passa para o consciente. Aí você percebe, aí aplica alguma técnica para limpar essa crença. A gente não vai ficar livre de todas as crenças no mundo. Mesmo porque quando você está acreditando numa coisa, mesmo que ela seja mentira, que ela seja errada, que ela seja coisa, você se agarra e defende e não enxerga que você está errado. Né? A gente tem uma vontade de defender aquilo que a gente acredita, defender o nosso ponto de vista, a nossa crença, né? E até impor para os outros, muitas vezes.
Então, assim, você deve fazer essa pesquisa das suas crenças limitantes, mas também não se limite só a isso. Perceba se você tem habilidades para a área que você quer desenvolver. Ah, eu não tenho habilidade de me comunicar bem, eu sou uma pessoa muito tímida e tal, então eu não consigo ter amigos, não consigo fazer amigos, não consigo ter relacionamento. Você precisa, de repente, de psicólogo, de coach, de programas, de treinar, né, a desenvoltura, perceber se você tem trauma com isso, se são crenças, o que que é, para você poder aí começar a ter relacionamentos. Então, assim, perceba isso e, como eu falei, eu criei o curso para você descobrir suas crenças limitantes usando o instrumento chamado pêndulo, aonde eu te ensino a você descobrir e também a limpar as tuas crenças. Eu vou colocar o link desse curso aqui nos comentários para quem quiser. E quem quiser mandar sugestão de tema e me perguntar alguma coisa para eu analisar no horário das 18 horas, eu analiso mensagens que eu recebi no meu WhatsApp, entre em contato com o WhatsApp. Ou quiser o link do curso, é 45 99856 8278. Boa sexta-feira aí para vocês. Eu me abro para ter dúvidas saudáveis. Dúvidas é o contrário de crenças limitantes. Faça perguntas, não faça afirmações. Pergunte, pergunte que a sua mente expande. Até mais!